A gente poder cantar, engrandecer o nome do Senhor, principalmente sabendo que Ele é Rei, Ele é o Deus maravilhoso, e a gente pode se prostrar aos pés dEle, porque Ele tem esse carinho por nós, né? Ele tem esse cuidado para com a gente, mesmo a gente não merecendo nada disso, mas Ele nos permite isso. Então isso é muito importante para a gente poder lembrar, porque esse contato que a gente pode ter com Deus é uma coisa maravilhosa que o povo, por exemplo, do Velho Testamento não tinha. Esse contato pessoal, de ter a certeza de que o próprio Deus está morando dentro da gente, habitando através do seu Santo Espírito no nosso coração. Essa oportunidade que a gente tem de a qualquer hora, a qualquer momento, poder entrar na presença do Senhor, poder conversar com Ele, porque Ele nos fez sacerdotes. Nós não precisamos de qualquer intermediário. O Filho de Deus, a Filha de Deus é um sacerdote, uma sacerdotisa, que vai sim levar outros ao conhecimento do Senhor. Esse é um privilégio que nós temos enorme. E você tem que dar graças a Deus por ter nascido nessa época, viu? Por ter nascido com esse tipo de privilégio. E eu quero conversar com você justamente sobre isso hoje, porque é um privilégio que muitas vezes a gente deixa de lado. Muitas vezes, por causa da nossa vida, por causa dos afazeres que a gente tem, por causa das coisas que gritam ao nosso redor, coisas que são urgentes, coisas que são necessárias, sim, mas que muitas vezes a gente até poderia deixar para poder fazer coisas mais importantes, para poder buscar a Deus de uma forma melhor. Esse meio que a gente vive, ou essa situação que a gente vive, muitas vezes nos desanima de ter esse contato com o nosso Deus, de ter esse tempo que a gente pode dedicar ao Senhor, sabendo que Ele está nos ouvindo e que Ele está presente nas nossas vidas. Por isso eu quero conversar com você hoje sobre o nosso TSD. Você lembra o que é o TSD? Tempo a sós com Deus. Esse é um tempo muito importante que cada um de nós deve ter. É um privilégio que a gente tem de poder entrar na presença do Senhor e estar junto dele. E tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito desse tempo, dessa necessidade que a gente tem e desse privilégio que a gente tem de poder ter Deus bem pertinho da gente, porque Deus é a pessoa mais importante do mundo e a gente pode ter esse privilégio de ter Ele conosco, mas a gente negligencia muitas vezes esse tempo. A gente perde a oportunidade de poder estar em contato com Deus e de afinar esse nosso relacionamento com Ele. Então eu quero conversar com você hoje justamente sobre esse tempo. O TSD, você sabe muito bem, é aquele tempo em que nós vamos parar tudo que a gente está fazendo e estar na presença do Senhor. Em outras oportunidades, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito do que é esse TSD, de como fazer o seu TSD, quando, onde e tudo mais. Mas hoje, nesse tempinho que a gente tem, eu quero aproveitar para falar para você o que você deve fazer durante o seu TSD. Você tem o hábito de reservar um tempinho para Deus? E quando a gente fala de tempinho, eu não estou falando que é necessário você ficar o dia inteiro, tá? Mas um tempo que seja razoável, um tempo que possa fazer com que você crie essa intimidade com o Senhor. Então essa é uma ordem do nosso Senhor. Lembra lá em Mateus capítulo 6, que ele fala que a gente tem que entrar no quarto e fechar a porta e orar em secreto ao nosso Pai? É bem isso que a gente está falando a respeito do TSD. Então, a gente incentiva, a gente fala que é necessário, e eu tenho certeza, você sabe que é necessário. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente, apesar de às vezes até ser convertido há muito tempo, já ser velho na fé, a gente acaba deixando uma rotina nos atrapalhar e a gente acaba esquecendo como fazer. E tem pessoas que nem sabem como fazer o seu TSD. Tá bom, pastor, eu quero fazer meu TSD, mas por onde eu começo? O que eu faço? O que eu devo fazer? O que eu devo falar? Então, eu quero dar hoje para você 4 dicas, tá bom? 4 passos, para que você, na sequência,
possa fazer o seu TSD, e aquele tempo que você gastar com o Senhor, seja 15 minutos, seja meia hora, se você gostar, 1 hora, 2 horas, eu não sei, mas aquele tempo que você gastar com o Senhor, que você investir no Senhor, seja um tempo que vai realmente ser diferencial na sua vida, tá? Você não sabe o quanto a gente ganha em começar o nosso dia na presença do Senhor. Alguns deixam para o final do dia, não tem problema, você sabe qual é o seu horário melhor. Eu chego no final do dia, eu já estou tão morto de cansado que eu não consigo nem raciocinar direito. Eu preciso fazer o meu logo de manhã, que eu acordo. Eu faço o meu cafezinho ali, né, a minha secretária, a minha cafeteira faz o café para mim, e eu pego o meu café, coloco ali do lado na minha mesinha e tenho o meu TSD com o Senhor. E eu quero lhe dar essa dica também. Não importa o horário que você fizer, eu quero te dar esses 4 passos. Está pronto aí? Anota aí, tá bom? Para que você não esqueça esses 4 passos que são muito importantes no nosso TSD. O primeiro passo parece óbvio, entrar na presença do Senhor. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Né? Você sabe muito bem, pastor, que Deus está em todo lugar, e qualquer lugar que a gente estiver, a gente está na presença do Senhor. Verdade, lá no Salmo 139 ele fala: para onde eu escaparia do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? Realmente, a gente em todo lugar está na presença do Senhor, mas o TSD é diferente. O TSD é aquele tempo que você está ali separado para o Senhor. Só entre você e Ele só, em um tempo só para vocês dois. É mais parecido com Apocalipse 3:20. Você lembra de Apocalipse 3:20? O Bob vai colocar para nós aí o versículo para você lembrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a gente muitas vezes utiliza para pessoas que não são salvas. Mas lembre, ele foi escrito para a igreja. Então é uma coisa que nós muitas vezes precisamos fazer, deixando Jesus às vezes do lado de fora da nossa porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lembra desse versículo? Então, o TSD é mais ou menos isso, sabe? Jesus batendo ali na porta da sua casa. Você vai lá, abre a porta, convida ele para entrar, se senta naquela poltrona gostosa, no melhor lugar do sofá, e você se senta na frente dele e vai começar a comunhão pessoal, íntima, individual, particular com o seu Senhor. Você vai conversar com ele. É como ele diz aqui, né, em Apocalipse: cearei com ele e ele comigo. Sabe, quando você está naquela refeição diante de alguém que você ama muito, e você está ali comendo com ele, está ali conversando, está ali tendo essa comunhão com alegria, rindo com ele. É assim que a gente tem que estar com o Senhor. Trazendo ele para dentro do nosso coração. Se você preferir, você pode pensar ao contrário. Entrar na presença do Senhor pode ser você entrar naquela cena onde Deus está no seu trono e tem uma cadeira ali puxada bem pertinho do trono de Deus, e você é convidado a sentar naquela cadeira e ficar bem na frente do Senhor, e Ele olhando para você, olho no olho, face na face. Isso é entrar na presença do Senhor, gente. O que eu quero dizer é assim: muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente começa o nosso TSD, às vezes só lendo a Bíblia direto, ou lendo um livrinho de devocionais, e a gente esquece de simplesmente parar e lembrar com quem a gente está falando, ou com quem a gente quer falar. É como você entrar num lugar e não cumprimentar a pessoa. É como você entrar num lugar para ter comunhão com alguém e sentar e começar a falar sem nem falar nada com ela. A ideia é o quê? É você parar um pouquinho e entrar na presença do Senhor primeiro, para então começar o seu devocional, então começar a sua leitura bíblica, então começar o seu relacionamento com Ele. Eu não sei o que você pode fazer. Às vezes é só parar, mas se você preferir, comece pela adoração.
Adorar o Senhor nesse momento é a coisa mais gostosa de se fazer. Algumas pessoas dizem que cantam durante esse período. Ou pegam uma música, coloca no ouvido e começa a ouvir e louvar o Senhor através nesse tempo, né? Então cante uma música ou ponha um louvor e você começa a cantar e internalizar esse louvor que a música tá te dando, para que você possa falar com ele diretamente. E fale para ele o que você está cantando. Fale para ele o que você quer falar. Se você preferir, tem vários salmos, como o Salmo 39, por exemplo, o Salmo 35, que falam a respeito do louvor que a gente tem que dar ao Senhor. Então, cante a Deus um salmo. Mas o que é importante é você parar o que você está fazendo e entrar na presença do Senhor antes de qualquer outra coisa. Tá? Adorá-lo em espírito e em verdade, porque é isso, Jesus disse, que Deus procura dos seus adoradores. Então, quando você começar o seu TSD, não comece por outra situação, tá? Por outro passo. Comece por entrar na presença de Deus. Comece por se conscientizar, se concentrar que você está na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que deu o seu próprio Filho para morrer por você. E comece a amá-lo através da adoração. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, que é a leitura bíblica. Na leitura bíblica, então, é o momento onde Deus vai falar com a gente. É quando você vira para Deus e fala para Ele: Senhor, me ensina aí o que o Senhor quer que eu aprenda hoje. E é justamente isso que a gente faz. Gente, o que acontece com a gente, e aí está a importância muito grande do TSD, é que a gente está envolvido com filosofias no mundo. A gente tem filosofias, a gente tem tradições, pensamentos, muitas vezes mentiras que são implantadas dentro da mente da gente pela mídia, pelo mundo, pelo próprio diabo. E a gente no TSD renova a mente. Faz com que aqueles pensamentos que estão impregnados de coisas mundanas, coisas que não agradam a Deus, sejam retirados da nossa mente e substituídos pela palavra, substituídos por aquilo que realmente vai trazer o efeito para a gente que a gente tem que ter. É a renovação da mente de Romanos 12, 2. Lembra de Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Quando o apóstolo Paulo fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? Como é que a gente vai ser transformado? Pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é através dessa renovação de mente, quando a gente substitui as mentiras do mundo pelas verdades de Deus na nossa vida, é que a gente começa a ouvir Deus melhor. A gente começa a ouvir a palavra dele. Então, esse é o momento onde você vai chegar para ele e vai falar: Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda hoje? E aí, busque a palavra dele, leia um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Eu não sei exatamente o que você usa, mas você pode, por exemplo, usar o Salmo 119, 18 para começar a sua leitura. Olha o que diz o Salmo 119, 18. Ele diz o seguinte: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha só. Abre os meus olhos, o salmista Davi pede para o Senhor, para que ele possa enxergar o que Deus está, as maravilhas de Deus na sua palavra. Então, não importa o que você vai ler, tá? Eu costumo fazer a minha leitura bíblica anual e tirar dessa leitura ensinamentos para mim. Então, aqueles que acompanham, eu tenho um aplicativo aqui no celular, que é um aplicativo de Bíblia que tem aquele leitura bíblica anual, né, o plano de leitura bíblica, e tem alguns irmãos que me acompanham, e a gente acompanha junto as leituras que estão sendo feitas, versículos que estão sendo marcados. É muito gostoso, muito interessante. Às vezes o André curte uma anotação minha, eu curto dele,
ele e também a Mari, a Micaela, e a gente vai trocando figurinhas, a gente vai mostrando uns para os outros aquilo que a gente tem lido, e isso é muito bom. Talvez você use um livro de devocionais, onde você tem um texto que é ensinado para você em cima de um versículo bíblico ou de um texto bíblico, não tem problema, tá? O que é importante é que você esteja com sua mente aberta para ouvir o Senhor. A mente aberta e o seu coração aberto para poder buscar o Senhor e aprender dele aquilo que ele quer. Então, primeira coisa que você tem que fazer é entrar na presença do Senhor, lembrar que você está na presença dele e se concentrar nisso. Segunda coisa é deixar com que a leitura da sua palavra entre no seu coração. Isso é aquilo que tem que fazer. Terceiro passo, meditar. Meditação. Mas já veio o pastor Paulo com uma outra novidade. Espera aí, que história é essa? Meditação não é coisa de hindu? Meditação não é coisa das religiões orientais? Eles usam muito dessa questão de meditação, mas a meditação cristã, a meditação que Deus ensina para a gente, não é como das religiões orientais. As religiões orientais falam para você esvaziar sua mente para ter aquele contato com a energia superior, sem nenhuma coisa para te atrapalhar, e aí então você poder se conectar com o cosmos ou outras coisas assim. Não, é exatamente o contrário que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus não nos diz para esvaziar a mente. A palavra de Deus nos diz para encher a nossa mente com as verdades de Deus. E isso é a meditação. E olha, se você acha que é novidade, lembra de Josué 1:8? Quando Deus vira para Josué e fala: não deixes de falar desse livro da lei, antes medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Olha o Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, versículo 2. Quando ele fala, bem-aventurado que anda no caminho do Senhor, no versículo 2 ele fala: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Eu só estou dando alguns exemplos aqui para você, tá? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E a gente vê várias pessoas usando de meditação, meditando mesmo nas coisas de Deus, como por exemplo Isaac meditou, Davi meditou, e outras pessoas também usaram da meditação para poder se aproximar do Senhor. Lembra? Meditar não é esvaziar a mente, meditar é encher a sua mente das coisas do Senhor. Tá, pastor, mas no que eu vou meditar? Bom, você vai meditar naquilo, por exemplo, que você acabou de ler, das coisas da Bíblia, da sua leitura, daquilo que o Senhor te ensinou na sua leitura bíblica, no seu devocional. Você pode, por exemplo, Josué 1:8 e Salmo 1, versículo 2, que nós acabamos de ler, são exemplos disso. Ele fala para a gente meditar na palavra do Senhor. Olha o Salmo 119, 148. Salmo 119, 148. O salmista diz assim: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para quê? Para que eu medite nas tuas palavras. A ideia aqui é você meditar nas coisas do Senhor. Você quer ver? Até Pedro fez isso. Quando Deus revelou para ele, lá em Atos capítulo 10, versículo 19, quando Deus revelou para ele que Cornélio tinha mandado alguns homens para levá-lo junto para ele falar de Jesus para Cornélio, você lembra da história? E Deus mandou aquele lençol cair e mandou que Pedro matasse e comesse aqueles animais que estavam no lençol. Você lembra dessa passagem? Quando o lençol foi tirado, lá no versículo 19 de Atos 10 diz: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, e assim por diante a história corre.
Pedro estava meditando naquilo que Deus tinha acabado de falar para ele. Entende? Então a meditação é muito importante. A meditação, ela vai fazer com que você Deus está ali na sua frente, conversando com você, lembra, sentado na mesa, na presença do Senhor, e você para e fala, Senhor, olha só, eu estou entendendo que é isso que o Senhor quer que eu faça. Converse com você mesmo. Paulo, o que Deus está mostrando para você? Como o salmista fez. Lá no Salmo 103 ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quer dizer, o salmista estava falando com quem? Com ele mesmo, com a própria alma dele. Falando para ele lembrar daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Um ensinamento para você meditar é isso mesmo, nas maravilhas de Deus. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na vida da gente. Você está aí comigo no Salmo 119? Olha o versículo 27. Olha o versículo 27 do Salmo 119. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei no quê? Nas tuas maravilhas. Deus tem feito coisas boas para você? Deus tem livrado você de perigos? Livrado você dessa Covid, livrado você de tantas coisas ruins. Deus tem trazido coisas boas para a sua vida, tem dado para você coisas que você nem merece. Tem dado para você coisas que você nem pediu para Ele. Tem tratado você com abundância, tem tratado você com conforto, mesmo diante de uma situação difícil, muitas vezes até financeiramente difícil que a gente vive. Olha só, a gente pode meditar nessas coisas e ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, e ficar pensando realmente. Use um tempinho do seu TSD para contemplar essas maravilhas do Senhor, sabe? Sei lá, já que a gente não está aqui numa praia, né? Que seria legal você estar na beira de uma praia. Talvez você que está me ouvindo aí more na beira de uma praia, vai ali na praia e fica olhando para aquele mar, para aquela paisagem linda, ou para as montanhas. Alguns de nós têm o privilégio de abrir a janela e ter uma paisagem linda na janela. Olha para aquela maravilha que Deus fez e começa a adorar a Deus, meditando naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor dá para a gente. Meditar também no que você deve ou não deve fazer. Sabe, muitas vezes, quando a gente entra na presença de Deus, ou mesmo quando Ele fala para a gente alguma coisa, uma das primeiras coisas que acontece é apontar o dedo para a gente, né? Você já passou por um texto da Bíblia que apontou o dedo para você e falou, você está errando nisso? Você já tomou alguns tabefes de Deus, algumas palmadas de Deus? Eu já tomei muitas, né? Vamos meditar nisso. Medita nisso, confessa o seu pecado, pede para o Senhor que Ele lhe dê o livramento daquele mal que você está cometendo, sabe? Para um pouquinho para você só se concentrar nas coisas do Senhor. Então, você está ali na presença de Deus, você acabou de ouvir aquilo que Ele tem a dizer para você, então para pensar. Para pensar, reflita naquilo que Deus fez por você. E aí então você vai estar preparado. Talvez você teve que confessar alguma coisa, talvez você teve que agradecer a Deus alguma coisa, talvez você louvou Ele de novo. Talvez agora ali você está preparado para entrar naquela parte, na última parte da oração, e viu, eu não coloquei esse passo número 4 sem querer lá no final, não foi de propósito, porque muitas vezes a gente resume o nosso TSD, resume o nosso tempo com Deus nesse último passo, que são os pedidos. É importante? Lógico que é importante. Nós devemos, é uma orientação do Senhor que a gente peça e interceda pelos outros. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente fica só nisso. A gente não contempla Deus, a gente não medita em Deus, a gente não ouve Deus, ou faz aquela leitura da palavra bem rápido, sabe, para chegar logo na hora de pedir as coisas para o Senhor e nem presta atenção no que está lendo. Não, entra na presença de Deus, peça para Ele falar com você, preste atenção no que Ele vai falar, medite naquilo que Ele falou. Aplique aquilo na sua vida com agradecimento, com confissão, com adoração, com o que for.
E aí então você vai estar pronto para pedir. Aí então você vai estar pronto para chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Agora eu preciso que o Senhor me ouça, porque eu preciso que o Senhor intervenha nesse situação, nessa a coisa que a gente está precisando. E aí Deus vai estar ouvindo a gente de uma forma muito legal, muito boa. A gente tem 3 níveis de oração. Tem 3 níveis. Primeiro, aquele nível de pedir, que é o nível mais básico. A gente chega para o Senhor e fala para Ele das nossas necessidades básicas, das nossas vontades, das nossas dificuldades, às vezes também pedindo a ajuda dEle sobre determinada coisa, pedindo até o milagre dEle para determinada situação. E Ele, Deus, está sempre pronto para nos ajudar e sempre querendo que a gente peça as coisas para Ele, como Ele mesmo ensinou. Mas esse é o nível mais básico. O segundo nível é o nível de buscar. Lembra que Jeremias falou? Buscar, Deus falando através de Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra? Então, a ideia aqui é a gente aumentar um pouquinho, sabe? Em vez de ficar na superfície dos pedidos, na superficialidade dos pedidos, a gente buscar o Senhor um pouquinho mais demoradamente. Afundar um pouquinho mais no nosso conhecimento do Senhor. Buscar é uma oração mais frequente, quando você está procurando mesmo, até encontrar aquilo que você precisa. É mais intensa, é mais demorada, porque a gente realmente está buscando o Senhor de todo o nosso coração. E aí vem o terceiro tipo, né, o terceiro nível, que é aquele da insistência, é o bater. É o bater. É uma oração constante e perseverante. A gente pede, a gente busca, a gente bate. Deus ensinou a gente a fazer isso. Lá em Lucas 18, Ele ensinou a gente a perseverar em oração. Orar sem desanimar. Em Mateus capítulo 7, ele fala para a gente insistir na oração. Batam e vocês receberão. Chamem e vocês receberão. Em Filipenses capítulo 4, ele ensina a gente a suplicar os nossos pedidos e as nossas orações. Então, a gente pode sim pegar esse pedido, como esses pedidos que nós vamos pedir para o Senhor agora, que foram colocados no nosso formulário, e nós vamos colocar diante dele de uma forma constante, de uma forma permanente, pedindo para que ele realmente intervenha de maneira milagrosa. Então, essa é a última parte do seu TSD, quando você chega para o Senhor e pede para Ele sobre as suas necessidades e aqueles pedidos que você tem ao redor. E aí você termina. E aí então, em nome de Jesus, amém, você termina o seu tempo com o Senhor, se despede dEle, diz bom dia para Ele e pede para que Ele esteja acompanhando você durante o dia, ou diz boa noite para Ele, né? Pedindo um bom sono para você, para acordar amanhã de manhã de uma forma maravilhosa. E aí a gente passa aquele tempo na presença do Senhor. Quanto tempo, pastor? Não sei. Não sei. Isso é uma coisa entre você e Deus. O que importa é que você faça. Todos os dias. Todos os dias. Para que você possa estar bem alimentado, para que você possa estar numa comunhão com Deus tão boa, tão forte, que Ele vai te orientando o tempo todo. Sabe aquela coisa do orar sem cessar? Quando você faz o seu TSD de uma forma boa, de uma forma intensa, quando você realmente usa aquele tempo para se aproximar do Senhor, você vai estar em contato com Ele o tempo todo durante o dia. E você vai conseguir entender muito melhor as orientações que Ele está dando para você durante o seu dia a dia, sem que você nem feche os olhos e baixe a cabeça. Viu? Então vamos aplicar as nossas vidas no nosso TSD. Eu sei que muitos que estão me ouvindo agora, que já têm vários anos de vida cristã, nunca tiveram um tempo realmente de disciplina no TSD. Foram relaxados no TSD. E eu não estou falando isso para te dar bronca não, tá? Eu estou falando isso para te incentivar. A partir de agora, não importa quantos anos de salvo você tenha, a partir de agora, comece, resolva no seu coração se aproximar dessa pessoa que você diz que ama tanto. Você ama, não ama?
Não ama o Senhor? Então vamos nos aproximar dele e vamos fazer com que esse amor seja cada vez mais afinado através do nosso TSD. Tá bom? Combinado? Se você precisar de mais ajuda, venha falar comigo, eu vou ter prazer em poder ajudar você. E nós vamos falar mais sobre isso à medida que a gente for caminhando nos nossos cultos de quarta-feira também, falando de como a gente aprimorar o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Vamos orar? Pedir para Ele nos abençoar. Senhor Deus, obrigado pela Tua instrução, obrigado pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, nesse momento, a fazer como vários dos Teus filhos fazem, a fazer como vários dos exemplos que o Senhor deixou no Novo Testamento, no Antigo Testamento, de pessoas que estavam ligadas ao Senhor de coração. Nos ajuda, Senhor Deus, a também ser assim. Nos ajuda a poder, de uma forma bem íntima, poder ter esse relacionamento com o Senhor e sermos felizes, Senhor Deus, abençoados por Ti. Abençoa, Pai, o restante do nosso culto e cada um, para que possamos aprimorar o nosso tempo com o Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém.